Carter se mudou com sua família para uma cidade rural em Michigan, mas eles sempre mantiveram contato. Sua família é bem do interior, e posso dizer que são meio caipiras, então a mudança não foi surpresa. Sua família gosta de mim, e eu sempre sou bem-vindo para visitar. Agora temos 19 anos. Estou na faculdade e Carter trabalha para o pai dele. Eles têm uma propriedade enorme lá em cima. Eu já tinha visitado antes. Não era minha primeira vez lá. Era um fim de semana no outono e eu iria ficar na casa da família de Carter. Sua mãe e sua irmã não estariam lá neste fim de semana. Era apenas ele e o pai. A viagem até lá durou 4 horas e meia, passando por muitas fazendas e campos abertos. Para chegar à propriedade deles, era preciso pegar uma estrada de cascalho cerca de 300 metros distante da estrada principal. Cheguei lá e fui recebido calorosamente por Carter e seu pai. Eles já estavam no quintal, bebendo cervejas. Após pegar minha mala no carro, me juntei a eles. Carter estava me contando sobre todas as trilhas na área onde poderíamos fazer off-road com meu Toyota 4Runner. Eu nunca tinha feito off-road antes, mas estava animado. O pai de Carter preparou hambúrgueres para nós primeiro, e depois ele foi para a casa de um amigo. Carter e eu entramos no meu carro e ele me guiou até uma trilha próxima que ele descreveu como perfeita para off-road. Já eram cerca de 6 da tarde, então tínhamos apenas algumas horas de luz. Fizemos cerca de 1 hora de off-road em várias trilhas não muito longe da casa de Carter. Quando começou a escurecer, saímos das trilhas e voltamos para a estrada. Como estava ainda mais escuro no meio da floresta, estávamos apenas dirigindo por aí, passando por várias fazendas. Foi quando passamos por um prédio abandonado com aparência de igreja, ao lado de um enorme campo de milho. Carter disse que passava por aquele lugar o tempo todo, mas nunca o havia explorado. Então, o que fizemos? Claro, concordamos em voltar e explorar mais tarde, mas Carter disse que deveríamos levar as bicicletas depois. A família dele tinha 1 milhão de bicicletas de montanha totalmente equipadas com luzes e tudo mais. Voltamos para a casa dele. Ele pegou uma mochila e colocou um pouco de tequila, uma garrafa de Sprite e algumas lanternas. Pegamos as 2 melhores bicicletas que tinham, cada uma com luzes noturnas montadas no guidão. Ele disse que provavelmente seria um passeio de bicicleta de 20 minutos. Ambos somos aficionados por fitness desde o ensino médio, então não me importei em fazer um passeio longo de bicicleta. Quando chegamos ao prédio abandonado, já estava bem escuro, daí a razão de termos trazido lanternas. A grama estava muito alta também. Verificamos se não vinham carros antes de entrar na propriedade, apenas para garantir. Escondemos as bicicletas um pouco dentro do campo de milho para que não fossem vistas. Ainda havia luz suficiente do lado de fora para nos movimentarmos sem ligar as lanternas. Não queríamos chamar atenção. Pensamos em tirar algumas fotos legais um do outro para o nosso Instagram dentro do prédio, se conseguíssemos entrar. O lugar definitivamente parecia uma igreja antiga, confirmado pelo formato das janelas. Fomos olhar por uma das janelas, mas estava muito escuro para ver lá dentro. Eu disse a Carter para me entregar uma lanterna. A lanterna fez toda a diferença. Agora conseguíamos ver dentro. Ambos notamos algo estranho nos bancos. Parecia a cabeça de uma pessoa inclinada, sentada de costas para nós. Carter disse que parecia um manequim, especialmente porque estava completamente imóvel. Fizemos uma aposta amigável, com Carter achando que era um manequim e eu achando que era um morador de rua bêbado. Fomos até a porta da frente do lugar e vimos que estava trancada. Carter sacudiu a porta apenas por diversão para ver se ela cedia, mas não teve jeito. Ele implicou que ganhou a aposta porque não havia como um morador de rua entrar lá. Eu disse, espera, vamos verificar as outras janelas para uma visão mais próxima. Então, fomos até o outro lado da igreja, onde sabíamos que teríamos a melhor visão do que quer que estivesse lá dentro. Mas agora, quando apontei a lanterna através do vidro, o que quer que estivesse no banco, apenas alguns minutos antes, tinha desaparecido. Eu disse a Carter que ele me devia dinheiro porque eu estava certo, mesmo que isso também fosse assustador. Ele perguntou, para onde eles foram? Então eu apontei a lanterna em todas as direções até que ambos o vimos exatamente ao mesmo tempo e saltamos. O homem estava de pé à esquerda da janela por dentro, olhando para nós. Não parecia um morador de rua para mim. Saímos correndo de volta para o campo de milho e tentamos encontrar as bicicletas em pânico, mas não conseguimos. Estava tão escuro que evitamos ligar as lanternas para não nos expormos. Ouvimos um estrondo vindo do prédio da igreja. Parecia a porta de alguma forma. Carter me disse para ficar quieto
porque ele ouviu sons no campo de milho, como se alguém estivesse mexendo nas plantas. E então, tudo parou e ficou em silêncio absoluto. Sem brisa, nada. Todas as plantas estavam completamente imóveis. Ficamos parados, abaixados, com medo de nos movermos. Ficamos nessa posição por 1 minuto sólido antes de Carter sussurrar: "Em que direção deixamos as bicicletas?" Foi quando ouvimos o barulho das plantas a poucos metros de nós sendo afastadas, como se alguém estivesse claramente correndo na nossa direção. Eu gritei: "Vai!" E nós dois corremos em direção ao campo de milho, com algumas plantas me atingindo no rosto. Em algum momento saímos para a área aberta, deixando o campo de milho e correndo de volta para a estrada. Não estávamos mais sendo perseguidos. Carter ligou imediatamente para o pai dele, que veio nos buscar. Ele não era o tipo de pai que ficaria bravo conosco por invadir propriedade ou beber, nada disso. Ele estava mais bravo por causa das bicicletas, mas disse que fizemos certo em deixá-las e fugir. No dia seguinte, ele nos levou de volta até a igreja, levando uma arma consigo. Procuramos pelas bicicletas até encontrá-las, e as jogamos na caçamba da caminhonete do pai de Carter. Estávamos prestes a sair quando olhamos de volta para a igreja e vimos alguém em uma das janelas. Tinha que ser a mesma pessoa. Acho que quando ele nos viu notando-o, ele se afastou lentamente da janela de forma sinistra. O pai de Carter disse: "Vamos sair daqui", porque aquilo foi genuinamente perturbador, e ele é um sujeito bem durão. Fomos a um lugar de churrasco depois e comemos bastante e tomamos algumas bebidas. Depois, o pai de Carter ligou para algum número da cidade para informar que alguém estava se escondendo na igreja abandonada. Pelo menos sentimos que fizemos algo. Quem sabe se aquele homem ainda está escondido naquela igreja, ou quem ele era, para dizer a verdade. Eu moro em uma fazenda com meu irmão e sua esposa. Dividimos as responsabilidades na temporada de colheita e, na entre-safra, eles costumam viajar com frequência. Minha noiva faleceu há alguns anos, e ainda não estou pronto para me envolver novamente. Passo muito tempo sozinho, e a entre-safra realmente mexe comigo. Isso aconteceu no início de outubro, perto da época da nossa última colheita. Meu irmão Joe e sua esposa estavam fora da cidade por alguns dias, e eu sabia que algo assim aconteceria enquanto eu cuidava da fazenda sozinho. Foi uma noite comum, as janelas da casa ainda estavam abertas para deixar a brisa refrescante de outubro entrar. De repente, ouvi um grito feminino. Não consegui dizer se era de uma adolescente ou uma mulher adulta, mas era um grito agudo e aterrorizante. Pulei da minha poltrona reclinável e fui até meu cofre de armas no quarto para pegar meu rifle. Saí para o lado de fora e fui recebido pelo ar fresco e frio da noite. Fiquei parado na varanda da frente por um segundo, esperando, e ouvi o grito novamente. Desta vez, vinha do campo de milho. Disparei um tiro para o alto como um aviso. Naquele momento, eu não sabia o que estava acontecendo. Poderia ser alguém em perigo ou um grupo de adolescentes brincando de bobo. Depois de disparar o tiro, ouvi a voz de uma mulher gritar: "Ajuda!", antes de o silêncio tomar conta. Chamei: "Quem está aí? Onde você está?" Mas só ouvi o vento. Acendi todas as luzes externas da minha casa e peguei meu celular para ligar para o 911 enquanto caminhava pelo campo de milho, chamando e esperando uma resposta. Não havia sinal de ninguém. Suponho que isso é típico quando você ouve gritos na escuridão. Por fim, os policiais disseram que um deles ficaria na propriedade durante a noite. Não achei que aquele cara fosse voltar depois de me ver armado, na verdade, ele nunca voltou. Mas a história não termina aí. Eu estava terminando a última colheita da temporada na colheitadeira, e foi quando notei um sapato no campo. Parei a máquina para pegá-lo e examiná-lo. Era um sapato feminino, tamanho 35. Isso me fez pensar de volta nos gritos que ouvi, seguidos pelo homem invadindo minha casa. Não tinha como não relacionar os eventos. Fui assombrado pela ideia de que alguém poderia ter sido assassinado em minha fazenda.
Quando éramos crianças, nossa família tinha uma casa de férias em Hollywood, Carolina do Sul. Éramos 4 irmãos, eu, o segundo mais velho, e os outros com 12, 10 e 8 anos na época desta história. A casa de férias era um trailer de 3 quartos, nada luxuoso, mas fazia parte da nossa infância e ainda nos traz boas lembranças. Quando chegávamos perto da casa e tudo o que víamos eram fazendas, sabíamos que estávamos quase lá. Os vizinhos mais próximos da casa de férias estavam a uma caminhada de distância, mas não muito longe para que nossos pais não nos deixassem ir até lá. Era o primeiro ano que nosso irmão mais novo, Todd, podia se aventurar conosco em nossas explorações enquanto nossos pais ficavam na casa de férias. Foi uma noite como qualquer outra, as janelas da casa ainda estavam abertas para deixar a brisa de outubro entrar. Decidimos que Tony, o mais velho, seria o primeiro a procurar, e iríamos por ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Então, o restante de nós foi se esconder. Eu escolhi me esconder no meio do milharal. Quando Tony gritou que estava pronto para procurar, eu simplesmente me sentei no milharal alto, completamente escondido. Esperei e esperei até ouvir o som das plantas se mexendo e passos esmagando as folhas mortas do milharal. Não sabia qual dos meus irmãos estava se aproximando de mim, rindo. Coloquei o dedo nos lábios para pedir silêncio, e ele fez o mesmo. Fiquei pensando, espera, quem está no milharal comigo? Foi quando Tony apareceu ao redor da casa e me viu, porque eu estava à vista dele. Comecei a correr ladeira abaixo, o que me deu um bom impulso de velocidade, mas Tony também pegou esse impulso e era maior e mais rápido que eu. Ele me pegou facilmente. Nós 4 nos encontramos na parte inferior do morro, perto da estrada, rindo e brincando com o que acabou sendo uma brincadeira inofensiva. Quando voltamos para casa e já estava escuro, sabíamos que queríamos brincar de pega-pega com lanternas. Nossa mãe não queria que Todd saísse conosco depois do anoitecer, e tenho certeza de que ela só nos deixou ir porque Tony tinha 14 anos e eles achavam que ele era velho o suficiente para cuidar de nós. Então, os 3 de nós voltaram para a casa abandonada para brincar de pega-pega com lanternas. Basicamente, era como esconde-esconde, mas se o pegadouro te encontrasse com a lanterna, você estava fora. Quando chegamos à propriedade novamente, estava quase 90% escuro, e apagamos as lanternas. Eu sabia que um deles tinha que estar no milharal, era um esconderijo óbvio demais para ignorar. Era pequeno o suficiente para que eu pudesse verificar. Desci até a parte inferior do morro, onde o milharal começava, e entrei silenciosamente. Era difícil não fazer barulho ali, mas eu fiz o meu melhor. Além disso, mantive a lanterna apagada para não revelar minha localização. Não percebi o quão assustador era estar ali à noite até este momento. À medida que eu estava me movendo pelo milharal, ouvi passos e rustres nas folhas do milharal, indicando que alguém estava lá também. A princípio, achei que era um dos meus irmãos tentando me pegar, então coloquei o dedo nos lábios para pedir silêncio, e eles fizeram o mesmo. Então, percebi algo, quem estava no milharal comigo? O coração disparou. Fiquei paralisado por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Por fim, decidi sair correndo do milharal e voltar para o campo aberto, onde poderia ver melhor. Corri o mais rápido que pude e parei para recuperar o fôlego. Olhei para cima e vi meus irmãos descendo a colina com as lanternas apagadas. Não havia como ser um deles no milharal comigo. Eles também ficaram assustados ao me verem em pânico e começaram a correr em minha direção. Não entramos na propriedade novamente naquela noite e, honestamente, eu não queria. Tive dificuldade para dormir naquela noite, pensando no que teria acontecido se o homem estivesse do lado de fora, na escuridão total, olhando pela janela. Era uma ideia perturbadora. Minha família vendeu a propriedade apenas alguns anos depois deste incidente.